Boa tarde, obrigado a presença de todos aqui hoje. A gente está aqui por ocasião do lançamento do catálogo do projeto Histórias da Infância, e a gente convidou Vicky Muniz e Ana Maiolino para participar de uma conversa aqui com o público, por ocasião do lançamento desse livro. Obrigado a presença de vocês. A exposição ela termina amanhã. Ela está em cartaz aí já faz mais ou menos 4 meses, né? Eu acho que a maioria de vocês teve a oportunidade de ver. A dinâmica aqui hoje vai funcionar da seguinte maneira. Tem uma breve fala de cada um, né? Eu vou falar sobre o contexto que esse projeto chegou aqui no museu, sobre a relação do MASP com a educação infantil e com as crianças, rapidamente. Depois a gente vai ouvir o Vicky, vai ouvir a Ana, e aí também a seguir a gente abre para as perguntas do público. A gente tem trabalhado com essas perguntas por escrito. Vamos ver se funciona hoje, senão a gente também pode voltar para o formato mais convencional de fazer aqui no microfone. Aí, por favor, vocês puderem passar. Quem quiser já ir fazendo as perguntas, as questões voltadas para a mesa ou para mim, no caso, né, sobre a exposição, ou para os artistas, já pode começar a escrever nesses papeizinhos e já pode me entregar, tá bom? Que depois eu vou ler as perguntas. Daqui a pouco eu apresento, eu vou ler uma biografia dos artistas. Eu queria falar, então, sobre como o projeto aconteceu aqui no museu. Primeiro, é importante saber que a relação do MASP com a educação infantil, ela é quase tão antiga quanto a própria existência do museu. O museu foi fundado em 1947, em outubro de 47, e em março de 48, o MASP já possuía o seu educativo, digamos assim, né? O seu clube infantil de arte. Então, eu trouxe aqui umas imagens da época para vocês. Essas imagens elas são dos anos 50, e elas mostram aí as crianças trabalhando dentro do museu. Como vocês sabem, o MASP ele não era aqui ainda na Avenida Paulista, né? Ele era no centro da cidade, onde ele funcionou até quase o final dos anos 60. O MASP ele só abriu nesse prédio aqui em 1968. Essas imagens, boa parte delas está no livro, assim como todas as obras que estão na exposição estão reproduzidas no livro, né? Além de textos inéditos dos autores que foram convidados a pensar esse problema dentro da história da arte brasileira. A educadora, a gente faz menção a ela, essa exposição é em grande parte uma homenagem a ela. A educadora que criou esse projeto pioneiro, um projeto que foi pioneiro não só no MASP, né, mas no contexto de um museu moderno na América Latina, foi a Suzana Rodrigues, né? Ela é a que concebeu o primeiro educativo do MASP, né, que se chamava, então, Clube Infantil de Arte. Ela não estava sozinha, né? Ela participou de um contexto intelectual, um contexto de pensamento sobre educação e sobre museus, que contava também com Mário Pedrosa, né, que era o crítico de arte, que também não só promoveu exposições com desenhos de criança, mas ele também escreveu, né, ele escreveu sobre a produção infantil. Ele fez, digamos assim, crítica de arte sobre desenhos de criança. Para essas pessoas, para o Mário Pedrosa, para ela e para os outros que eu vou mencionar aqui, não havia uma diferença entre um artista profissional e o desenho de criança. A proposta dessas pessoas era tratar essa produção do ponto de vista do que ela tinha de espontâneo, de livre, a ideia moderna da livre criação. Então, por isso, o Mário Pedrosa fazia crítica de desenho de criança da mesma maneira que ele fazia crítica do trabalho do Cildo Meirelles ou de qualquer outro artista do circuito, né? Então, a Suzana Rodrigues, essa educadora, ela foi influenciada pelo pensamento do Mário Pedrosa, pelo pensamento do Flávio de Carvalho, né, que criou nos anos 30 aquele projeto Mês das Crianças e dos Loucos, que reunia criações artísticas de crianças e do que eram então chamados alienados, né, que eram internos de instituições psiquiátricas.
E a terceira pessoa que estava nesse contexto, né, que influenciou muito, né, o trabalho da Suzana Rodrigues aqui no museu, foi o Mário de Andrade, né? O Mário de Andrade, que criou nos anos 30 os parques infantis, né, que era um projeto de Estado, né, um projeto da Prefeitura de São Paulo, e que também foi o primeiro educador, o primeiro, digamos assim, não era chamado assim, o secretário de Cultura, que pensou na educação infantil como política de Estado, na importância da educação das crianças por meio da cultura como política de Estado. O Mário de Andrade reuniu, nessa época, nos anos 30 e 40, um acervo enorme de desenhos de crianças. Um acervo que tem quase 3 mil, desenhos, e ele se encontra hoje no IEB, na USP. Esse acervo está disponível para consulta. Eu vou mostrar aqui só algumas imagens também rapidinho para vocês. Aqui a gente tem, né, o Mário de Andrade, né, numa das inaugurações desses parques infantis, né, nos anos 30. Essa também é uma imagem, né, das crianças, né, fazendo atividade lá. E esses são alguns dos desenhos que o Mário de Andrade recolheu nesses trabalhos, nessas oficinas, né, no final dos anos 30, foram todos preservados pelo IEB e podem ser consultados por qualquer pesquisador. Esse é um material de época, né, foi a única coisa que a gente conseguiu encontrar. Não tem muitas imagens, né, desse trabalho do Flávio de Carvalho, aí também nos anos 30, né, o mês chamava, o nome que passou a história é o Mês das Crianças e dos Loucos, mas também levava esse nome de o Mês dos Alienados e das Crianças, que foi no Clube dos Artistas Modernos, em São Paulo. É importante lembrar também, então, que a exposição que está aqui, né, aqui do lado, né, no primeiro subsolo, e também no primeiro andar, ela procurou trazer algumas ideias da Suzana Rodrigues e desse contexto do Museu Moderno, de como o Museu Moderno pensava a relação com as crianças. Então, a primeira questão era como fazer as crianças participarem, como ouvir as crianças, a experiência das crianças, sem que isso fosse uma experiência do tipo autoritária, do tipo profissionais falando com crianças, né? Curadores, arquitetos, arte-educadores, né? Todos os agentes, né, do sistema cultural e da instituição cultural, que detém, obviamente, uma posição de controle, de poder. Como que você vai lidar com uma criança? Isso era uma questão, né, para os modernos, né, dos anos 30 e 40 aqui no Brasil. Como que você vai trazer as crianças para dentro da exposição, para dentro do museu? Então, assim, uma das primeiras ações que a gente teve foi ouvir as crianças, trabalhar com as crianças, mesmo antes da exposição começar. O projeto todo levou cerca de um ano para ficar pronto, entre pesquisa, né, e o trabalho com as crianças nessas oficinas, que o nosso núcleo de mediação em programas públicos promoveu cerca de 6 meses antes da abertura da exposição. As crianças vinham ao museu e desenhavam, criavam e participavam de atividades, produzindo desenhos, produzindo trabalhos que depois foram para a exposição. Quem visitou a exposição pôde ver lá os desenhos das crianças em exposição. O museu também teve a preocupação de colocar esses desenhos no mesmo lugar, né, no mesmo plano que as obras dos artistas, digamos assim, do circuito, profissionais. Claro que a gente não está dizendo, não estaria dizendo de maneira ingênua, né, que esses desenhos de criança são a mesma coisa que um trabalho do Van Gogh, do Renoir, como eles estão ali posicionados. A gente simplesmente está colocando isso em confronto e esperando, e tivemos, né, uma resposta do público e do circuito de arte de como reagir a essa operação, né? Que obviamente tem um elemento de experimentalismo e de provocação também. O fato da gente não criar uma sala, não criar um espaço específico para colocar o desenho da criança. Eles estão ali no mesmo lugar dos demais trabalhos, né? Alguns artistas trouxeram o problema se o desenho de uma criança é considerado uma obra de arte ou não. O trabalho da Carla Zaccanini, que está no primeiro andar, levanta esse problema. Ela traz desenhos que ela fez desde os 3 anos de idade, mas ela não considera esses desenhos
uma obra de arte, ela considera um testemunho de uma artista que viveu na ditadura da Argentina dos anos 70 e que depois, claro, se tornaria artista, né, no futuro, né, já como jovem e adulta, né. Então, essa foi uma das ações, né, que a gente tomou aqui dentro do projeto. A outra foi rebaixar os trabalhos. Vocês devem ter percebido que os trabalhos eles estão 30 centímetros para baixo em relação ao padrão convencional da museografia. Os trabalhos eles ficam, em média, a 1,50 m, né, pelo meio do trabalho. Nos Estados Unidos e no Brasil, em outros países da Europa, eles são um pouco mais altos, né? Mas aqui no Brasil é uma espécie de regra da museologia ele ficar a 1,50 m. Nós reduzimos para 1,20 m, justamente para procurar o olhar da criança, o olhar, né, desse público que fica numa altura mais baixa, obviamente. E também para que esse público tivesse mais autonomia, né? A gente percebeu que, no lugar daquela situação dos pais e os adultos terem que ficar levantando a criança para ver as obras, que é muito comum, a gente percebe aqui no museu, as crianças podem transitar livremente pela exposição. E a terceira ação que a gente tomou foi incluir a voz das crianças nos audioguias. Então, no lugar de você ouvir um audioguia com a voz da instituição, ou com a voz de um especialista, de um historiador, de um crítico de arte, falando sobre o projeto, a gente tem a voz e a experiência das crianças falando desses trabalhos. Quem não fez isso ainda, pode subir, você pega o aplicativo direto, né, pelo SoundCloud do MASP, é muito simples, e ali você pode ouvir as crianças falando de alguns trabalhos. Bom, era isso que eu queria falar, era só uma breve introdução para contextualizar como que esse projeto chegou aqui no museu, e agora eu vou passar a palavra para os nossos artistas convidados aqui. Primeiro a Ana Maiolino e depois o Vic Muniz. Eu vou ler aqui também uma mini biografia da Ana Maiolino. Ela, entre os prêmios que ela recebeu está o prêmio Mário Pedrosa, da Associação Brasileira de Críticos de Arte, referente à exposição realizada na Galeria do Centro Cultural Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, em 1989. Em 2012, Ana Maria Maiolino foi contemplada com o prêmio MASP Mercedes-Benz pelo conjunto de sua obra. Participou da Documenta 13, em Kassel, na Alemanha, com a obra Aqui e Lá. Ainda neste ano, realizou a exposição individual É o que é, na Galeria Milan, e tem o catálogo da exposição retrospectiva da Fundação Antoni Tapis, Ana Maria Maiolino, traduzido para o português e lançado no Brasil pela COSAC Naif. Sua obra também está em instituições como o MAC USP, o MAC Niterói, o MAN do Rio, Coleção Gilberto Chateaubriand, o MAR, Museu de Arte do Rio, e aqui no MASP, entre outras coleções no Brasil e no exterior. Então, agora vou passar a palavra para a Ana, e vou também mostrar aqui uns trabalhos que ela selecionou para a gente ver e depois conversar. Obrigado, Ana, sua presença. Pode começar. Bom, boa tarde. Obrigada ao MASP, Adriano Pedrosa, Fernando, estar aqui, conversar com vocês e, sobretudo, fazer parte dessa belíssima exposição. Realmente foi uma alegria ver meus trabalhos pendurados nessa exposição. Eu trouxe alguns trabalhos primeiros, ou seja, os primeiros trabalhos são quando tinha 20 anos, recém-chegada ao Rio de Janeiro, simplesmente trabalhando com a representação. E trouxe esses trabalhos porque, no momento que eu ainda era uma pós-adolescente, porque com 20 anos, naquela época ainda não éramos mulheres feitas, mas sim um pós-adolescente, e que a minha trajetória peregrina de ter vivido em vários países punha em questão a minha identidade, quem era eu, que eu queria da arte, como é que eu ia me colocar num país como era o Brasil, se bem que eu cheguei rapidamente me entroçando no meio cultural do Rio de Janeiro, mas a presença da criança
coisa que inclusive eu estimulo a presença da Ana em mim, porque eu acho que todo artista somos habitados por uma criança que nos faz espantar com as coisas do mundo, e é ela que nos proporciona ainda a capacidade de transformação e de nos se aquietar. Ou seja, nós estamos sempre com os ritornelos, como aquele vídeo maravilhoso que estão cantando lá em cima. A gente no ritornelo consegue se renovar. Então, eu resolvi trazer essa, que é uma pintura, que não me recordo as dimensões, mais ou menos 1 metro por 70, de 1962. É uma tinta a óleo sobre tela com espátula. Eu havia tido uma formação tradicional acadêmica numa escola na Venezuela, 2 anos só, e esse foi um registro, foi uma pintura através de registro de uma ida num parque de diversões. E é claro que a memória, a memorização da criança está presente, né? Vamos em frente. E essa é uma gravura, um estilo também de 62, em que há uma situação da infância. Ganhei a primeira participação minha no Salão Oficial no Brasil. Eu não falava ainda português e ganhei um prêmio de aquisição em Curitiba, né? No Salão, acho que 20. Bom, é uma estilogravura. Eu, na época, fazia estilogravura na antiga Escola Nacional de Belas Artes, que era um anexo ao Museu de Belas Artes na Rio Branco. E aqui tem uma viagem, aí é incrível que a palavra Ana, nesses primeiros trabalhos de 60, que sou eu, ou seja, digamos, essa subjetividade ilustrada, né? Porque é claro que aí depois tem uma subjetividade mais matura que vem nos outros anos a seguir, mas aqui eu precisava realmente dessa Ana presente, e pai e mãe, o mar, porque o mar sempre era uma coisa na minha memória, havia deixado países distantes, e essa questão da identidade vinha sendo elaborada através da obra de arte, né? E essa é a minha família, porque éramos muitos, e eu precisava dessa Ana, essa Ana que eu cultivo, essa Ana criança, nesses primeiros trabalhos, ela está realmente viva. A palavra era indicativa, como os gibis das crianças. Depois ela tomou outro discurso mais amplo nos anos 70, mas aqui era, olha, sou eu, né? E meus irmãos, meu pai e minha mãe. É um trabalho de Gilberto Chateaubriand, está na coleção do MAMA agora, 66, esse trabalho. E aqui, bom, o queima é um objeto grande, acho que é 1,80 m, sobreposto, de 67, em que a questão da ameaça, que é como se fosse um brinquedo, o outro está ausente. Na verdade, que é uma questão social, as catástrofes iminentes estão ausentes do trabalho, mas ainda há uma ameaça no ar, né? E aqui é uma outra situação, ou seja, chegamos nos anos 70, eu faço uma série de mapas mentais, que está em italiano, que eu uso muito italiano, porque a remanescência infantil ainda me traz isso. Eu não nego os meus primeiros 12 anos, assim como me acho uma artista brasileira, porque o meu trabalho se desenvolveu nesse país, eu devo tudo à arte brasileira. As minhas influências foram todas desse manancial, mas esse trabalho, então, há toda a reminiscência que não é ilustrativa, mas são as palavras no lugar dessas casas, como um xadrez que se mexem de um lado para o outro. Ana continua aparecendo, o nono é o avô, o jardim, a fonte, o medo, a noite. Então, são poesias visuais, na verdade, né? E essa, afinal, é a obra que está lá em cima, que virou um ícone do meu trabalho, porque está em vários museus na Europa, na Reina Sofia, enfim. Não, no Reina Sofia é esse, não. Desculpe, eu me dirijo à minha assistente, porque...
Virou porque realmente é um trabalho forte. Eu posso dizer isso porque eu tive uma resposta incrível. Participei numa exposição no museu, como é o Palazzo? Lívia, me ajuda. Em Milão, como era o Palazzo? Exposição. Hã? No Palácio Real, numa exposição que era a Grandmother, a Grande Mãe, com essa, e eu que sou uma italiana completamente não aggiornata, não a dia, eu vi que essa imagem viajava, porque colocaram como anúncio do museu na revista dos trens, La Freccia Rossa, para cima e para baixo. Então, me deu uma alegria muito grande, porque o artista, nós somos muito vaidosos, não é verdade? E foi um prazer ver essa obra para cima e para baixo, em todos que minhas irmãs me ligando, chorando, porque, claro, vem a mãe, né? Aqui minha mãe Vitália, eu e minha filha Verônica. Minha mãe, que poderia ser minha avó porque me teve temporão, eu fui a última com 42 anos, mas aí é verdade. E aí nós falamos da continuidade da vida, entende? Ao infinito, porque se não houver um corte, né? E aqui a questão do gênero, né? Porque o pai é sempre suspeito, mas a maternidade é certa, né? E bom, é isso. Eu trouxe uma poesia pequena que eu queria ler, porque como eu sou doida e também escrevo e ando por aí, e a questão da criança, da Ana, ela está presente em várias situações, nos vídeos. Então, achei que podia terminar, é pequenininha, não se assusta, no papel é grande. Então, na escada, sugo um pedaço de pão, como outras crianças sugam leite. Mãe tem cheiro de pão. Sentada na escada, sugo um pedaço de pão, protelando ao máximo ou engolir. Sugo um pedaço de pão, é puro pão. Cadê o semblante da mãe reclinada sobre a minha cabeça? Minha boca é grande, possui bons dentes brancos. Um a um caíram todos os de leite. Gente grande come preferivelmente à mesa, garfo e faca na mão, cara lavada e penteada, dizem eles. Sou grande, o pão acabou. Olho minhas mãos. Ana, Ana, onde estás? Ana, o que fazes? E por aí. A partir de 1988, o artista Vicky Muniz começou a desenvolver trabalhos que faziam uso da percepção e representação de imagens usando diferentes técnicas, a partir de materiais como açúcar, chocolate, ketchup, gel para cabelo e lixo. Vicky Muniz também trabalhou a partir da ideia da reencenação, com cópias, por exemplo, da Mona Lisa de Leonardo da Vinci, usando manteiga de amendoim e geleia como matéria-prima. Com calda de chocolate, pintou o retrato de Sigmund Freud. Muniz também recriou muitos trabalhos do pintor francês Monet. Em 2005, lançou o livro Reflex, Vicky Muniz Primer, contendo uma coleção de fotos de seus trabalhos já expostos. Uma de suas exposições mais comentadas foi Vicky Muniz Reflex, realizada na Universidade do Sul da Flórida, no Museu de Arte Contemporânea da Universidade do Sul da Flórida, também exposta no Museu de Arte de Seattle e no Museu de Arte de Nova York. O processo de trabalho de Vicky Muniz consiste em compor imagens com os materiais normalmente perecíveis sobre uma determinada superfície e depois refotografá-las, resultando no produto final da sua produção. Em 2010, foi produzido um documentário intitulado Lixo Extraordinário, sobre o trabalho de Vicky Muniz, com os catadores de lixo de Duque de Caxias, na área metropolitana do Rio de Janeiro. A filmagem recebeu um prêmio no Festival de Berlim, na categoria Anistia Internacional, e no Festival de Sundance. Então, obrigado, Vicky, ter vindo aqui conversar com a gente. Tá? Agora passo a palavra para você. Obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui. Eu raramente vou em conferência de artista. Eu tenho medo de conferência de artista. Eu acho uma coragem muito grande, aprecio muito isso. Essa exposição, por alguma razão de desencontro, como eu estou sempre trabalhando em muitas coisas simultaneamente,
eu não sabia que eu era parte dela. Acho que foi foi um empréstimo feito para o Ricardo, foi uma coisa que aconteceu aqui no museu e não me foi comunicado. A obra veio de um colecionador. E quando eu fiquei sabendo da exposição, a primeira coisa que me deu foi uma raiva imensa de não ter sido convidado. Eu lembro que a Adriana Varejão, minha amiga, falou, eu estou nessa exposição. Eu falei, você tá todo mundo. Como é que me chamaram para ir nessa exposição? E eu geralmente sou muito preguiçoso e eu não tenho esse tipo de reação. Quando alguém não me convida, eu acho bom, porque daí eu não tenho que fazer nada para estar lá, eu posso fazer outras coisas. Quando eu soube que eu estava na exposição, fiquei muito feliz. E quando, coincidentemente, eu estava aqui na ocasião da Feira de Arte de São Paulo, foi quando abriu, eu tive a oportunidade de vir no vernissagem. Aí eu fiquei bravo de novo, porque eu tenho feito curadorias e tenho trabalhado, meu trabalho faz muita referência à história da arte, como o mundo das imagens chega até nós. E eu tenho trabalhado como curador mais ou menos pelo mesmo número de anos que eu tenho trabalhado como artista e como educador também. Então, eu fiquei bravo que era a exposição que eu já pensei em tantas versões dessa exposição que eu gostaria de ter feito. E vocês fizeram, entendeu? Quase na maioria das versões. Se eu fizesse a exposição que eu queria ter feito, eu ia estar plagiando vocês, que nem a mulher do Trump lá. E aí, assim, tem uma coisa interessante de uma exposição sobre criança. O Museu de Arte Moderna de Nova York organizou uma exposição sobre o século XX, o ano da criança, fazem uns 2 anos atrás, e eu achei terrível. Ela era super bem informada, tinha obras do acervo do MoMA de uma forma muito exemplar, mas a ideia de chamar o século XX do ano da criança me pareceu um pouco uma traição. Como diz o Mark Twain, né, eu nunca deixei a escola interferir com a minha educação. Eu sou, na maior parte, autodidata, e uma das coisas, como autodidata, eu tenho cultivado muito, da mesma forma que a Ana, né, esse Vic. Então, quando você fala o Vic Muniz, parece um português falando comigo, eu acho tão esquisito. A minha exposição aqui no MASP, que é uma das que eu mais me orgulho, que você não mencionou, eu estou aqui só reclamando, desculpa, é a exposição que chamava Vic. E a razão por que ela chamava Vic era um retorno meu para o Brasil. Ela abriu no MAN do Rio, para o Brasil, uma exposição que, como eu gostaria de ter feito. E ela chamava Vic porque eu deixei o Brasil como um jovem muito novo ainda, que não sabia coisa nenhuma, e eu estava voltando, queria voltar como essa pessoa, para recomeçar uma relação com o meu público aqui. Essa exposição, eu dei uma volta nela, para não começar a falar besteira aqui na frente de vocês, e vi agora, fora do vernissage, com calma, eu cheguei uma hora e meia antes, né? E ela é interessante quando você pega um tema como a infância e tenta abordá-lo de uma forma não objetiva. Ela não tem assim, uma epistemologia objetiva, ela transcende a ideia da criança e tenta abordar o tema das formas mais variadas possíveis, dentro do que é a coleção e dentro do que era possível. A mistura dos trabalhos de criança de uma forma aleatória, até eu achei legal que é meio desorganizado, a coisa tem temas que são abordados, existem focos, mas eles aparecem assim, você está vendo um Van Gogh, você vê um desenho da criança, para as crianças, da mesma forma que ele fazia para o Cildo Meirelles, eu fiquei com pena das crianças, né? Mas eu acho que uma coisa que me pegou agora é a coisa que você tem um tema recorrente quando você pensa em criança, em arte, é a ideia de que você tem 2 versões da infância na arte moderna. Uma é o gênio do artista que voltou para a infância, né? O Picasso, Braque, os caras estão... É genial que o cara consegue pintar como uma criança, né? É genial, não sei por quê. Porque toda criança pinta. Eu fui numa conferência dessas uma vez, que era o Julian Schnabel que estava falando, e ele começou esse discurso falando, eu comecei a pintar com 5 anos, aí todo mundo aplaudiu. Quem não pinta com 5 anos? Né? Eu também. Né?
E, do outro lado, tem assim, a criança, quando imita, faz uma coisa muito bem, ela é um prodígio. Mas, na verdade, se você vê esses dois modelos de percepção do que a criança faz em relação à arte, elas estão todas determinadas a ser vistas na visão do adulto. A gente quer crianças que pareçam, que pintem como adultos, e adultos que continuam sendo adultos, mas conseguem regressar ao mundo da criança. Existe acho que um grande problema. Eu estou em comitês e conselhos de várias instituições, desde do World Economic Forum, da Unesco, a gente fala sobre tudo, sobre infância, sobre educação, sobre meio ambiente, sobre democracia, sobre pobreza, sobre tudo. E inacreditável que, assim, não precisa nem ir tão longe, basta você olhar em volta, ver a Conferência Republicana nos Estados Unidos, ver aquela sessão do Congresso, com aqueles deputados, né? Você descobre que o problema é a educação, né? Todos os problemas que nos afligem hoje, eles estão, de uma certa forma, relacionados como a gente chegou a ser esse tipo de ser humano horrível, mas que ainda assim consegue controlar segmentos importantes da nossa realidade e fazer essa merda que estão fazendo. É inacreditável, né? Como que a gente produziu esses adultos, né? E tem um pouco a ver com isso que eu estava falando. A gente não consegue ver a criança. A gente não desenvolveu ferramentas para entender o que é a criança. O século da criança, do século XX, talvez seja o século, sistematicamente, da destruição da imagem da criança até nós. É o século onde se consolidou todas as práticas democráticas de educação da forma mais errada possível. Eu vou voltar um pouquinho atrás, né? A gente tem que entender que antes do século, até o século XVIII, as crianças eram sempre as mesmas. Elas viviam dentro das famílias, aprendiam o que os pais faziam, como os índios fazem até hoje, né? E iam continuar aquela prática, né? Dentro da sociedade, com um contato super orgânico com a família e com a comunidade ao redor. Depois da Revolução Industrial, com a atomização da família, a criança passou a ser um problema. O pai ia trabalhar, a mãe tinha que fazer coisa em casa, a criança não era mais parte do aprendizado, ela não estava com o pai aprendendo a ser sapateiro, agricultor, ou outra coisa. Então, a criança começou a ser um problema para a sociedade. Esse problema foi facilmente resolvido durante a Revolução Industrial, porque esse contingente infantil foi rapidamente absorvido da produção industrial. Então, assim, se você tivesse 7 anos de idade, você já podia ir para a mina de carvão trabalhar, ou colher algodão, ou fazer o que... Mas isso começou a não dar certo também, porque teve uma queda na população europeia, porque essas crianças estavam morrendo, estavam ficando malucas muito rapidamente. Eles descobriram que tinha que ter um sistema, né, para resolver também o problema da especialização dessas crianças, que elas pudessem também servir para outras áreas da Revolução Industrial. E a necessidade do que eles chamavam de educação, naquele momento começou a se fazer presente. Só que a gente está falando do começo do século XIX, né? Quando começou, o fim do século XVIII, as pessoas começaram a falar, pô, a gente precisa de controlar essa massa, não é só botar para trabalhar, não, que daqui a pouco vai ter vai ficar ruim. E começaram a bolar uma maneira de passar informação, de criar conformidade de conhecimento, mas ainda o goal principal era de produzir trabalhadores, soldados, técnicos e burocratas para alimentar a Revolução Industrial. A gente queria força de trabalho, foi por isso que foi instaurado. Os modelos da educação, nessa época, eles foram tirados diretamente de modelos militares, que antes era a educação, a base da educação era família e religião, porque tinha escolas de religião, já existem desde o século VI. E
depois começou a adotar modelos militares, por causa das guerras napoleônicas, como o soldado. Eles já tinham um modelo para treinar soldado, entendeu? Então, eles começaram a fazer da mesma forma com criança. É interessantíssimo que, até hoje, esse modelo prevalece. A gente não tem uma... Então, a gente sempre vê a criança baseado para que serve uma criança, né? Para que a gente vê a criança, o potencial da criança está baseado no adulto que ela pode ser. Mas esse adulto, ele está sendo formado, ele está sendo visto através da nossa realidade de adulto. Não dá certo isso, né? E só para vocês dar um exemplo aqui, né? Tem um filósofo americano, já morreu, ele ensinava em Princeton, o nome dele é Nelson Goodman. Ele tinha uma teoria de world making. As pessoas fazem mundo, o mundo o tempo todo. Se eu tivesse que ter um programa de rádio agora, uma emissão de rádio, que explicasse o que é o mundo agora para você, a visão mais objetiva, mais simples do mundo, se você estivesse escutando isso através de um rádio, né? Eu tenho certeza que, na maioria das pessoas presentes aqui, essa voz ia ser de um adulto. Essa voz ia ser de um homem, e essa voz ia ser de uma pessoa de não muita etnia. Ia ser provavelmente uma pessoa branca falando no rádio. Se isso parece horrível, né, para pessoas que são índios, negros, ou se não parece uma coisa certa, se você é mulher ou homem, né, nem todo mundo é mulher, nem todo mundo é homem, nem todo mundo é branco, né? Imagina para a criança, porque você está atingindo 100% da população ali. Criança não existe, a gente não está acostumado a absorver de uma forma inteligente, de uma forma honesta, a visão do mundo das crianças. Ainda é uma coisa que ainda não chegou até a gente. A gente vai ter, assim, alguns sparks, isso vai se manifestar em alguns momentos do século XX, projetos de educação que realmente estão tentando entender o que a criança está fazendo. A Maria Montessori fez isso, tem a Reggio Emilia, que também no pós-guerra italiano começaram a escutar as crianças, mas muito disso acaba se desfazendo por razões que a educação mesmo não tem a tendência de absorver criança pelo que ela é, só pelo que ela tem que ser, ou porque ela pode ser. Ao mesmo tempo que essa educação formal, né, que ela começou a estabelecer logo no início da Revolução Industrial, aconteceu um outro tipo de educação que era quase em contrapartida a esse tipo de educação militar. No fim do século XIX, no fim do século XVIII, nasceu na Alemanha um homem chamado Friedrich Froebel. Froebel é um cara muito curioso, autodidata. Ele cresceu numa família pequena, o pai dele era luterano, ele foi para a guerra, serviu 2 anos nas guerras napoleônicas. Quando voltou, ele começou a mexer com educação. E a educação que ele pensava, que ele imaginava, era absolutamente nova para a época. E era completamente diferente da educação que as pessoas estavam propondo, essa base militar. Froebel achava que, no momento onde a criança começa a adquirir linguagem simbólica, né, aprende a ler e a escrever, ela tem que, esses símbolos, eles têm que ter uma base cognitiva, eles têm que estar em algum lugar. Então, ele achava que o brincar, que é a coisa mais importante, que é a essência, sabe, do pensamento humano, se você criar modelos de possibilidades, isso era onde essa linguagem simbólica ia ser fixada. E ele criou, através de jogos, de brincadeiras, a ideia de que, da necessidade, principalmente, de uma educação pré-escolar. Froebel inventou o jardim da infância. Só que o sistema de Froebel, ele não chegou a viver para ver as técnicas e as teorias dele se alastrarem pela Europa inteira. Da Rússia aos Estados Unidos, no meio do século XIX, nos meados do século XIX, as teorias de Froebel tinham se alastrado, todo mundo, todos os progressistas estavam começando a utilizar. O jardim da infância chegou no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mais ou menos nessa época.
As pessoas geralmente atribuem modernismo, né, a um conjunto de situações sociopolítico-econômicas que aconteceram na virada do século XIX para o século XX. Ainda de novo o negócio da educação. Eu não sei se vocês sabem, mas todos os maiores protagonistas do movimento modernista na Europa, Mondrian, Kandinsky, e nos Estados Unidos, Frank Lloyd Wright, você pode falar eu falo que é. Picasso é uma das poucas exceções, mas Braque não era, por exemplo. Todos frequentaram a escola de Froebel. É inacreditável. Tem um livro que chama Inventing Kindergarten, que você vai começar a ver Mondrian de 1916, ele é idêntico ao que Mondrian estava fazendo quando ele tinha 6 anos de idade no kindergarten. A ideia de abstração meio que saiu daí, ela foi gerada, sabe, tinha uma semente dessas ideias que vieram a tornar, e vieram se protagonizar como ideias modernistas, logo no meio do século XIX. E é uma coisa única, e é uma coisa que se perdeu, sabe? Uma coisa interessante, quando as pessoas me perguntam quando é que você começou a ser artista? A minha resposta é sempre a mesma. Eu não sei quando eu comecei, mas eu me lembro, francamente, quando todo mundo em minha volta parou de ser. Às vezes eu acho que, no caso da Ana, né, eu tenho o Vicky, né? O que o artista faz, na maioria dos casos, ele transgride, sabe, essa barreira que nos separa de uma existência pré-linguística, de um momento onde tudo era muito mais direto. Só para terminar, eu acho que assim, a gente acha bonitinho quando uma criança imita um adulto. A nossa educação é ruim em relação à maneira como nós percebemos a criança, como uma coisa menor, como uma coisa mais burrinha, mais engraçadinha, né? Quando simplesmente são estruturas modais de relação a um mundo completamente diferente. Elas são muito mais eficientes, né? Uma criança de 1 ano tem muito mais neurônio do que um adulto, para começar, e usa o cérebro de forma muito mais eficiente que um adulto usa, porque nesse momento ela não tem atenção para economizar. A atenção é um fator econômico, né? Então ela vê tudo de uma vez, como uma pessoa que sofre de autismo vê. E a razão por que uma criança tem dificuldade em comunicar esse mundo de volta, que parece que é tudo meio quebrado, engraçadinho, não é só por falta de vocabulário. É também porque esse mundo é imenso, é gigante, é muito, muito poderoso. Imagina se você não estivesse olhando para mim agora e estivesse olhando para tudo que está acontecendo nessa sala ao mesmo tempo. A relação da criança com o mundo, ela é direta, honesta, ela é inteira, né? A gente vai lapidando essa relação à medida como a gente vai começando a dar nome às coisas. A gente vai criando uma barreira que nos separa a nossa mente do mundo das coisas, do fenômeno, da matéria. A gente vai colocando palavras e linguagem entre o que nós somos e o que está lá fora. A criança não tem essa barreira. A gente tem o momento, eu acho que dessa exposição, a importância dessa exposição, e que eu acho que é legal voltar lá e dar mais uma volta e ver, é que ela dá uma certa perspectiva para a gente tentar começar a entender a criança como uma entidade íntegra, como uma coisa que... eu estou fazendo um projeto agora no Vidigal, que chama Escola Vidigal, e tem tudo a ver com isso. Eu quero... as pessoas... é uma escola para criancinha da favela? Eu falei, não, é uma escola para professores dos Estados Unidos, daqui, do mundo inteiro, ir lá e aprender com as crianças. A escola, na verdade, é para adulto, né? As crianças estão lá para ensinar. É um laboratório pedagógico. Porque eu acho que, assim, a gente só vai conseguir produzir adultos melhores e conseguir melhorar ou lidar com problemas muito complexos do mundo atual, no momento quando a gente começar a criar adultos melhores, mas pensando não imaginando o que eles podem ser, mas o que eles realmente são. Acho que essa exposição tem dá uma perspectiva. Eu já vi exposição sobre criança
Muitas, sabe? É um tema recorrente no meu trabalho. Eu estou fazendo essa escola porque eu tenho 4 filhos. Eu tenho um de 26 e tenho um de 4, né? E eu ainda vou ver desenho animado por mais 10 anos. Eu estou super feliz com isso. E se eu não fizesse a escola, eu ia ter que continuar tendo filho. Porque eu acho engraçado, a gente não... Criança, ninguém entende criança, ninguém quer entender criança. A gente só quer entender os nossos filhos. Já viu quando você vai em parquinho, quando tem briga, né? Você sempre defende o seu, o outro está sempre errado, porque criança é um bicho que ninguém entende. Não é que... ninguém nem quer entender. Acha que é uma coisa... Não é uma coisa diferente, é uma coisa menor. Eu acho que a ideia de arte, né, voltando, complementando aquilo, o artista ele não faz nada do que ele volta desse mundo pré-linguístico, ele traz cartões postais para mostrar para o mundo das pessoas que já não conseguem mais ver o mundo com os olhos que as crianças veem. Se a arte, na verdade, é uma espécie de evolução da maneira como a mente se relaciona com o meio ambiente, né? Desenvolveu por tecnologias, por tradições. Eu acho que a gente tem que, no entender do que é uma mente, quando ela está começando, né? Eu acho que está a chave de... Não querendo transformar as crianças em adultos melhores, ou querendo dar uma forma nossa para o que a criança deve ser, mas deixar florescer todo o potencial, porque assim, a criança é feita para aprender. E a nossa educação, hoje em dia, a gente consegue fazer com que ela não aprenda. A gente está formando... Esse é um assunto longo pra caramba, mas eu acho que a minha relação com a infância, com a educação e como isso reflete no meu trabalho é quase patente. Eu estou sempre fazendo coisas muito simples. Quando ele fala, você faz coisas com chocolate ou com geleia, né? Tem um pouco a ver com isso também, entendeu? Porque eu tento fazer a coisa mais básica, tanto do ponto de vista material como iconográfico. São as imagens que todo mundo já viu, com as coisas que você está cansado de saber. E aquilo, de alguma forma, tem uma mágica, cria um resultado, algo que você não entendeu. Mas uma coisa que estou sempre tentando recuperar o tempo todo é esse olhar sem preconceito, esse olhar aberto, esse olhar sem linguagem que a criança é capaz de promover. Obrigado. A gente já vai abrir para as perguntas do público. Você já tem perguntas para me entregar aqui? Alguém fez alguma pergunta que gostaria de me entregar aqui o papelzinho? Não? Manda peixe. Bom, aí tudo bem, vocês podem também fazer a pergunta diretamente aqui no microfone. Eu só queria lembrar também, antes de abrir, já que o Vic tocou em pontos assim, que fizeram parte aqui do nosso processo de trabalho, eu pessoalmente não sabia dessa tua ligação tão intensa assim com essa ideia da infância, da criança, mas você falou do Mário Pedrosa, também é curioso lembrar que tanto ele quanto a Susana Rodrigues leram muito um educador austríaco, né, dos anos 20, né, o Franz Zizek. E ele tem uma frase que, tanto na fala da Ana quanto do Vic, eu me lembrei dessa frase. Essa frase também está no nosso livro, né, a gente tem um texto também sobre esse educador. Ele disse, né, ainda em 1921, as pessoas cometem um grande erro em pensar sobre a arte das crianças meramente como um degrau para a arte adulta. Ela é uma coisa em si mesma, quase isolada, seguindo suas próprias leis e não as leis dos adultos. Uma vez que o seu tempo de desabrochar termina, ela nunca mais retorna. Então, o Mário Pedrosa cita essa frase, a Susana Rodrigues também cita muito o trabalho desse educador. Então, eu queria já, então, abrindo... engraçado, Nuno. Ana, pode falar. Quando o Mama do Rio pegou fogo, o Mário Pedrosa, nós reunimos todos no Parque Lage.
E o Mário tinha uma proposta que ninguém topou, que eu acho que, para mim, me parecia fantástica. Transformar o Museu de Arte Moderna num museu de antropologia, onde colheria o trabalho de artista como pesquisa, juntando a criança e o louco. Mas não teve apoio, porque, na verdade, quando se fala da criança, eu acho... Nós estamos falando do homem na sua evolução, no seu comportamento. Então, e do louco a mesma coisa. Sempre se bota em questão aonde começa a arte, em que fase da vida de um ser humano começa, se a droga faz o artista. Eu acho que a droga não faz o artista, ele é artista antes da droga, senão será simplesmente um drogadito, compreende? Então, acho que a proposta do Mário caiu no vazio, porque não interessava a ninguém, nem a nós artistas, porque era ter que aceitar humildemente a participação de manifestações artísticas que não se valorizam, na verdade, né? Eu queria colocar, então, a primeira questão. A primeira pergunta, então, vem aqui da própria mesa. Eu queria perguntar para a Ana, quais são os primeiros trabalhos ou criações de que você se lembra? Em que momento você se deu conta que você estava produzindo alguma coisa que a conectava ou diferenciava? Olha, a brincadeira é um trabalho. Se você, junto com os amigos, apresenta uma peça de teatro inventada, se está trabalhando. Ou seja, a satisfação da produção artística, quando você trabalha, porque faz um mito do artista, coitado, a angústia do artista, tem um grande prazer junto a essa angústia, entende? Então, na verdade, o artista continua brincando. Eu acho que na minha brincadeira infantil já era artista, já me considerava um artista. Com 5 anos eu sabia que seria uma artista, porque eu ia continuar com aquele prazer de me inventar texto, me inventar grupo de apresentações com meus amiguinhos. Então, eu acho que isso de fazer uma ruptura é que simplesmente tem um ser humano, entende? Que tem toda a capacidade da criação, todos nós, todos aqui. Tem uns que topam o desafio e vão à busca de uma linguagem, entende? E outros não. Mas o mesmo a pessoa que está atrás de um escritório, ou então aquele que está no caixa do banco, que eu digo, se eu estivesse dando dinheiro e recebendo dinheiro, eu subiria no alto de um telhado e me jogaria embaixo, porque realmente é uma coisa tão sistemática. Pois bem, eu acho que até esse indivíduo deve ter momentos apto para a criação. Então, é muito difícil dizer quando o artista começa. Eu acho que é um segmento desde que você nasce, entende? A exploração do mundo, o entorno, né? Essa exploração, essa curiosidade é um processo criativo. Quer falar alguma coisa sobre isso, Vicky? Outra coisa que uma coisa que não é muito valorizada é a ideia do jogo, da brincadeira. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Eu estava numa conferência, uma outra ocasião, faz uns 3 anos atrás, tinha um neurocientista, o Antônio Damasio, ele tinha um argumento que a nossa espécie é a única espécie criativa, as outras não são. Ele me convidou, me pagou viagem, hotel, e eu tive que ir lá e contradizê-lo. Então eu falei, não, acho que não. Ele ficou meio bravo no começo, sabe? Eu falei, acho que não, porque eu acho que tudo que é vivo, que está vivo aqui fora, é criativo. Porque se não tivesse nenhum tipo de criatividade e adaptação, adaptação é criativa, entendeu? Isso não ia estar vivo. Toda a vida existente no nosso planeta, ela é criativa. Existem 2 tipos de criatividade. Existe uma criatividade evolutiva, evolucionária, que é aquela que a vida vai se adaptando, vai resolvendo problemas, né? E existe uma criatividade revolucionária. Essa sim é particular da nossa espécie. Todos os seres vivos, tudo que é vivo, resolve problema. O homem é o único que cria problema para resolver, né? A grande qualidade da nossa espécie é que a gente
desde pequeno. Desde que a gente começa a adquirir linguagem. A minha filha adora, eu estou estudando ela agora, ela tem uma amiga, ela vai para a escola americana, ela tem uma amiga chinesa que não fala nem português nem inglês. Eu estou fazendo anotação, eu fico 1h30 sentado com as duas vendo elas brincarem. Uma está brincando de médico, enquanto a outra está brincando de casinha. Elas não sabem. E brincam muito bem. Entendeu? A ideia que não interessa, e os mecanismos são tão diretos, são tão puros, eles são tão destilados, né, da interação, da brincadeira, você começa a ver que já tem, o ser humano nasce, né, tem um grande debate, do Noam Chomsky e do Piaget, que o Piaget achava que tudo que você chegava, você aprendia, e o Chomsky achava que você já nascia com alguma coisa. Eu tenho que concordar com o Chomsky. Você tem alguma coisa, e essa coisa é o brincar. A vantagem de você criar problemas, você ter essa capacidade de criar problemas, é que criando problemas para você resolver, o que você está fazendo são modelos. Você está criando situações que ainda não aconteceram para você, que vão acontecer no futuro, como brincar de casinha, de médico, ou brincar de carrinho de ferro. Você não dirige. Mas no brincar, você está criando um mundo que transcende a razão imediata dos seus sentidos. Quando a criança brinca, ela está indo além daquilo que ela está vivendo ali naquele momento. E se você vê toda a evolução da representação da arte, né, a Ana falou um negócio muito legal, tem a ver, não só do indivíduo, mas da civilização, tem a ver com o brincar. Tem a ver com a possibilidade de criação de modelos que você sabe, e isso não é só brincadeira, não, vira coisa séria, porque você sabe que existe um país que chama Mongólia, ou existe a Inglaterra, está aquela ilha ali, porque são modelos que você criou na sua mente, mas isso é uma função evolucionária de você criar modelos menores quando você está crescendo. Então, a gente sabe que existe um mundo além dessa sala. A gente só tem meio que a gente acredita, né? Outra coisa engraçada tudo que existe sabe alguma coisa, tudo que é vivo sabe alguma coisa. Nós somos os únicos que acreditamos, né? Acreditar é uma particularidade da nossa espécie. E isso tem muito a ver com como que a gente lida com as coisas nesse primeiro momento, quando você começa a entender a realidade que está te cercando através da brincadeira. Acho que a brincadeira é uma coisa muito, mas muito séria.